A Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores empresas de logísticas do país. É também a maior produtora de minério de ferro. Tudo começou quando um grupo de investidores internacionais se reuniram no início do século XX e fundaram um sindicato brasileiro visando explorar a hematite, constituído de minério de ferro. A estrada de ferro Vitória-Minas foi inaugurada em 1904 sob a liderança de Pedro Nolasco a partir do Porto de Vitória, com destino a Diamantina. A intenção era exportar produtos agrícolas, especialmente o café. Somente em 1909, após a descoberta de minério de ferro em Itabira, que o itinerário foi alterado. Em 1911, o empresário Percival Farquhar comprou todas as ações do sindicato e mudou o nome para Companhia de Minério de Ferro de Itabira e fez planos para que se exportasse 10 milhões de toneladas de minério de ferro para os Estados Unidos, através de navios que na volta traria carvão ao Brasil. O plano deu certo somente em 1960, na direção de Eliezer Batista, quando também foi inaugurado o Porto de Tubarão. A Vale conseguiu, pouco a pouco, expandir a produção de minério de ferro e, a partir da década de 50, a companhia se modernizou e conquistou novos mercados no exterior. Na década de 60, a Vale passou a exportar minérios para o Japão, quase dobrando a produção, cerca de 8 milhões de toneladas. Na década de 70, atingiu a marca de 56 milhões de toneladas ao ano. Assumiu, desde então, a liderança mundial na exportação de minério de ferro. Em 1997, quando foi privatizada, a Vale produzia 114 milhões de toneladas ao ano. Desde então, passou a comprar diversas ações de outras empresas do mesmo segmento. Em 2005, a produção de minério de ferro atingiu o recorde de 240 milhões de toneladas. Hoje, com sede no Brasil e presente em 37 países, a Vale se preocupa com a qualidade de vida e preservação ambiental. É uma empresa que ocupa a posição de liderança no segmento mundial de mineração, graças ao esforço de mais de 200 mil funcionários. João Batista chegou à Vale na década de 70 como maquinista, época em que aconteceu a duplicação da linha. Com a duplicação da Vale, da linha, a empresa melhorou em muito a qualidade e a condição de vida das pessoas à beira-linha. A Vale fez cancelas, a Vale fez viadutos, adquiriu novas locomotivas, melhorou o fluxo no tráfego e possibilitou com isso manter a posição dela de uma das ferrovias com a melhor performance do mundo, em Bitola Estreita. Guiar um trem de minério ou de passageiro requer muito cuidado e atenção. E não existe um maquinista só de passageiro. Ela tem um maquinista que é habilitado a conduzir todos os trens, inclusive de passageiro. Evidentemente, para ser maquinista passageiro, precisa ser um maquinista com melhor comprometimento, porque é um trem de horário, é um trem que carrega vidas, né? Quando ele chegou, as locomotivas a vapor já estavam aposentadas, desde a década de 40. Elas andavam numa velocidade média de 25 km por hora e puxava até 22 vagões carregados de minério de ferro. A Baronesa foi a primeira locomotiva a circular no Brasil no dia 30 de abril de 1854 e pertencia ao imperador Dom Pedro II. O nome dado a ela foi uma homenagem à esposa do Barão de Mauá, Dona Maria Joaquina. É a única transformada em monumento cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois da década de 50, tanto as linhas quanto as locomotivas tiveram grandes avanços e foram modernizados, aumentando a rapidez no transporte. As locomotivas a vapor, elas funcionaram quando a Vale tinha uma estrada de ferro, que é o que permitia na época, uma ferrovia bem limitada. E as locomotivas a vapor funcionaram até na década de 40. A partir da década de 50, com o aumento da circulação, com a demanda maior por novos clientes, por necessidade de transportar mais minério, a Vale foi substituindo gradativamente pelas locomotivas diesel elétricas, né? E com o passar do tempo, ela foi melhorando a performance dessas locomotivas. Locomotivas mais potentes, locomotiva com
sistema de navegação mais sofisticada, com melhor tecnologia. As locomotivas nossas hoje andam numa velocidade média aí de 60 e até um pouco mais de 60 km, né? Com a ferrovia com a performance muito boa, com a tecnologia bem avançada e com a manutenção que a Vale, eu entendo que é uma manutenção perfeita, né? Os trens hoje da Vale são considerados os trens mais seguros do mundo. E Valadares sempre foi considerada um ponto estratégico para a Vale. Logística perfeita, o comércio perfeito, tudo aqui sempre funcionou muito bem. Então eu, por exemplo, trabalhei, que era do Tubarão, onde é a sede da empresa, de Tubarão até Valadares. Trabalhei aqui durante quase 18 anos fazendo esse trajeto. E tinha uma turma que era sediada aqui, né, em Valadares, com toda essa estrutura lá, daqui, hotelaria, etc. E daqui uma outra turma, que era sediada aqui, pegava esse trem, troca de equipe, como a gente fala, e levava até Drummond, certo? Que era um outro destacamento. Ao longo dos anos, a Vale teve muitos problemas quanto às passagens de nível que eram construídas à beira-linha pela população. Muitos acidentes ocorreram. Hoje, esse tipo de situação quase não existe mais. A Vale fez cancelas, a Vale fez viadutos, a Vale melhorou demais, eliminou demais os problemas. Então, todos nós maquinistas, inclusive eu, já passamos por situações terríveis, de você às vezes se deparar com um carro em cima de uma linha e você ter que parar o trem para não ter um acidente, para não ter vítimas. E hoje a ferrovia se preocupou muito com essa questão e hoje os problemas críticos hoje praticamente não existem. De Tubarão a Drummond, que é o trecho que eu posso dizer que eu conheço bem. E hoje a população beira-linha não corre esse risco mais. Hoje, para você ter uma ideia, no perímetro urbano de Valadares, as benfeitorias que a Vale fez nesse sentido, haja visto Mergulhão, haja visto Santa Rita, haja visto lá o São Cristóvão, haja visto aqui o CIR, tudo eram locais críticos, que a gente que era maquinista, eu vivenciei isso por mais de 20 anos, a gente era um verdadeiro problema você com aquilo. Imagine ao longo de mais de 800 quilômetros de linha que a Vale tem hoje, né? A ferrovia nossa tem hoje, mais de 800 quilômetros. Então a Vale melhorou muito isso, praticamente zerou esses problemas, né? João Batista já teve que parar o trem em emergência várias vezes para evitar acidentes. Antes, as dificuldades eram maiores em enxergar à frente. Os trens hoje já têm na tela uma visibilidade de vários quilômetros na frente que possibilita ele saber o que ele tem na frente, né? Algum obstáculo na frente, alguma mudança de via na frente. Isso já é oriundo da tecnologia, né? Então, na minha época, o maquinista operava muito na mão, né? Entendeu? Era como se fosse hoje um piloto de avião de teco-teco e avião pequeno, um grande comandante de Boeing hoje, né? Então, você fazia tudo na mão. Ele guiava um trem com 16 vagões e 2 locomotivas que somavam 90 metros e quase 20 mil toneladas. Parar todo esse peso não era tão fácil. A freagem é de acordo com o lugar que você está, não é? Agora, se você tiver seu campo visual for bom e você avistar um problema lá na frente, você automaticamente já para sem problema. Mas se você deparar na curva, como já aconteceu comigo várias vezes, aí fica mais difícil. Para uma freada de emergência, nós estamos falando no mínimo de 100 a 200 metros. Mas hoje, o sistema de navegação hoje da Vale permite ao maquinista uma segurança muito grande, porque ele tem um painel na locomotiva que ele tem 3, 4 locações na frente, ele tem o perfil de onde ele vai passar. Se ele vai mudar de via, se ele vai cruzar com algum outro trem. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande ao maquinista. Agora, se você vem tranquilo, com a rota livre para você circular livremente e você se depara com um problema inesperado, aí você não tem como parar o trem, né? Você vai aplicar todos os recursos que você tem, né? E nós, maquinistas, fomos treinados para usar todos os recursos. A Vale hoje tem uma preocupação com o trem dela de passageiro, que liga 2 capitais e que transporta 3 milhões de pessoas por ano. Sempre amei o meu trabalho, sempre tive um bom
relacionamento com a empresa, gosto da empresa, gosto de trem e se pudesse, né, voltar para fazer mais 25 anos operando o trem, faria com o maior prazer, porque é uma profissão que eu sempre amei, criei a minha família toda usufruindo dos benefícios que a Vale sempre deu, vivi bem e só tenho que agradecer a Vale e ser feliz por ter trabalhado na Vale.